minha filha mentiu sobre o meu namorado ter passado a mão nela, até preso ele foi por causa disso. Eu fui casada com o pai da minha filha por alguns anos. A gente se separou quando a minha filha tinha 12 anos de idade. Ele saiu de casa para viver a vida dele e eu e minha filha ficamos na casa. A minha filha não aceitou bem a nossa separação. Ela gostava demais de ler e escrever, então desde quando ela era pequena, ela escrevia tudo o que acontecia na vida dela. Tipo diário, sabe? Eu nunca senti a necessidade de ler o que ela estava escrevendo sobre a vida dela, porque eu achava que era algo muito íntimo. Depois que o pai dela saiu de casa, quando ela estava com mais ou menos 15 anos de idade, eu conheci um rapaz, começamos a nos envolver e em seguida começamos a namorar. Quando eu vi que o nosso relacionamento era sério, eu resolvi apresentar ele para minha filha. Ela não gostou muito, teve uma certa rejeição. Eu entendi e falei que ia respeitar o momento dela. Quando ela quiser conhecer ele, ela conhece. Mas quando ela sabia que eu ia sair com ele, ela ficava irada de raiva, ela não gostava. Chegou a fingir que estava doente só para eu poder não sair com ele e ficar com ela. Eu pensava que era fase, que era rebeldia, que ela só estava com ciúmes. Até que chegou um dia, era o meu aniversário, eu falei com ela que iria fazer uma festa e que ia convidar meu namorado. Ela não gostou muito, mas também não falou nada. Chegou no dia da festa, ele veio, apresentei ele a ela tratou ele extremamente mal, mas ele entendeu que em uma hora ela ia aceitar ele. O tempo foi passando, aí aconteceu um problema na casa desse meu namorado. A casa dele foi invadida, levaram as coisas dele toda e quebraram a casa todinha. E nisso eu já estava com ele há 1 ano e pouco de relacionamento. Ele ficou desesperado porque era uma coisa que ia demorar para arrumar. Então eu convidei ele para ficar na minha casa por um tempo, até ele conseguir reformar a casa dele, e ele aceitou. E cheguei para minha filha e falei: olha, o fulano vai precisar ficar aqui em casa alguns dias, até arrumar a casa dele. Se você quiser ficar aqui em casa comigo, você pode ficar, mas se não quiser, você pode passar esse tempo na casa do seu pai. Ela novamente não gostou, mas disse que ia ficar, que não tinha problema. Ele ficou na minha casa pouquíssimos dias e eu só mandei ele embora da minha casa quando em um belo dia a minha filha chegou para mim falando que ele tinha passado a mão nela de madrugada, que ele entrou no quarto dela e passou a mão na parte íntima dela e no peito. Ela contou isso chorando. E é claro que eu acreditei na minha filha. Aí eu tive uma briga muito feia com ele, ele negou tudo, mas eu estava do lado da minha filha e expulsei ele da minha casa e falei que ia denunciar ele e de fato levei a minha filha para denunciar ele. Mandaram chamar ele, mandaram chamar ela, só que assim não tinha nenhuma prova concreta de tudo que tinha acontecido, além da palavra dela. Tentaram fazer exame, mas ela falou que não tinha concluído o ato, que só tinha passado a mão nela. Ele ficou preso, mas depois foi solto e com certeza terminei um relacionamento com ele. Ele tentou me procurar para conversar. Falei para ele que eu queria distância dele. 1 ano depois de ter passado toda essa situação, a minha filha começou a ter problema na escola e eu e o pai dela não estávamos conseguindo resolver. Ela estava diferente, estranha, ela estava mudada. Aí eu tive a ideia de olhar um dos diários dela para ver se ela tinha escrito alguma coisa, para ver se a gente podia ajudar ela, porque estava difícil. E lá eu descobri todo o plano que ela tinha traçado para fazer eu terminar com meu namorado, incluindo inventar que ele tinha passado a mão nela, ou seja, ele nunca tinha feito nada com ela. Quando eu li aquilo, eu fiquei sem acreditar. Chamei ela para conversar na mesma hora, pressionei ela até que ela me falou a verdade, que realmente ele nunca tinha feito nada, que ela fez isso tudo para me separar dele. A minha vontade era de bater até dizer chega naquela garota, não vou mentir para vocês. A gente teve uma briga muito grande, chamei o pai dela e ela disse que não queria mais morar comigo, que não gostava mais de mim e foi morar com o pai dela. Depois desse dia, eu entrei em contato com esse meu ex-namorado, contei tudo pra ele e pedi 1000 desculpas pra ele. Ele falou que entendia, que sabia que ela fez aquilo de propósito. A gente se acertou, mas não chegamos a voltar. Eu senti que ainda ele estava magoado comigo, mas eu queria esclarecer toda aquela situação. Também voltei lá na delegacia pra falar que ela mentiu, que ela inventou, que podia encerrar esse caso pra limpar o nome dele. A minha filha até hoje mora com o pai e eu e ela não temos mais aquele contato. Tentei conversar com ela pra gente voltar a ter uma relação, mas ela nunca quis ter contato comigo. Então lavei as minhas mãos e nunca mais procurei saber dela. Vocês acham que fui errada em ter acreditado na minha filha?